do Beto Albuquerque. Estimado presidente Henrique Eduardo Alves, querida amiga, companheira de todos nós do Partido Socialista Brasileiro, Renata Campos, estimada ministra Ana Reis, de quem guardamos o carinho, o respeito e a estima muito grande, com toda essa família que expressa o sentimento que todos estamos sentindo nesse momento. Quero saudar o Rodrigo Valadares, filho do querido deputado Pedro Valadares, que aqui está conosco, governador João Lira Neto, amigo de todos nós, ministro Augusto Nardes, meu conterrâneo, presidente do TCU, a quem agradecemos a distinção da presença, prefeito Geraldo Júlio, nosso companheiro de muitas jornadas. Quero também cumprimentar o Antônio Campos, irmão do Eduardo, de quem guardamos um carinho e um respeito e um apreço muito grande. Muito obrigado, Tonka, por estares aqui conosco, compartilhando esse momento. Quero dar um abraço em nome dessa bancada do PSB, na Duda, no João, no Pedro, no Zé. Já dei até o botão de deputado para o Zé, olha lá, para ele levar de recordação. E ao Miguel também, essa criança maravilhosa que abençoou ainda mais a família do nosso querido companheiro Eduardo Campos. Quero saudar igualmente ao Emerson e a Maria Andréia, irmãos do querido Pedrinho Valadares, que aqui estão. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E igualmente dizer que queremos estender as homenagens para Eduardo e para Pedro Valadares a todos os companheiros e familiares que naquele dia 13 de agosto morreram em serviço por uma causa junto com os nossos líderes. A eles o nosso abraço, a nossa salva de palmas e o nosso carinho. Quero saudar a presença do presidente nacional do nosso partido, Roberto Amaral, que nos distingue com a presença, os nossos dirigentes partidários, deputados, senadores, que estamos aqui para fazermos homenagens. Ainda hoje, passado esses dias todos, tem sido muito difícil, cada dia, compreendermos o quase inexplicável, ou a quase inexplicável passagem antecipada, precipitada, no juízo de qualquer um de nós, dessa grande liderança política brasileira, que foi nosso presidente, nosso governador, nosso ministro, nosso deputado, nosso secretário da Fazenda, Eduardo Campos. Da mesma medida, inexplicável a passagem de Pedro Valadares, um grande companheiro, como dito pelo Rodrigo, era o sorriso das nossas agendas. Não havia, presidente Henrique, nobres colegas deputados, deputadas, a quem agradecemos pelo prestígio nessa sessão, não havia agenda triste ou difícil ou ruim. Pedro Valadares estava lá para nos alegrar a todos. E tanto Eduardo quanto Pedro Valadares foram líderes da nossa bancada aqui na Câmara. No seu tempo, deixaram todos eles lembranças importantes de compromisso com a boa política, com a lealdade partidária, com a decência na condução da política, que nos honram e nos orgulham a todos. Esses dias eu fazia uma reflexão que não é fácil num país como o nosso, Renata, formarmos uma liderança política. É muito difícil no Brasil você formar uma liderança política nata, que se prepara no curso da vida para se tornar um líder
definitiva e forte do país. E nós do PSB, depois de 24 anos de convivência, eu considero o Eduardo muito mais do que um companheiro de partido, Amaral. Para mim, o Eduardo praticamente era um irmão, dona Ana, se me permite, porque convivíamos muito mais do que dos assuntos da política e do partido, mas também nas relações familiares, Renata. Pois foram 24 anos de construção, de obstinação, de persistência. Teimosia é uma coisa, persistência é outra. 24 anos para chegarmos no auge de termos como apresentar o país, uma liderança formada da base, de baixo para cima, experimentado, testado, aprovado, Paulo Câmara, e chegarmos nessa quadra da vida e nos defrontarmos com o inusitado, ministro Fernando Bezerra. É muito difícil aceitar isso, é muito difícil compreender isso, mas é fácil de superarmos isso pelas palavras do próprio Eduardo, Renata. O Eduardo sempre nos dizia a todos: não podemos deixar nada pela metade. E esse partido e essa bancada não deixará pela metade a caminhada iniciada por Eduardo Campos. Nós não vamos dividir a sua herança, porque a herança, quando se divide com muitos, se torna pequena. Nós vamos dividir, Roberto Freire, o legado de Eduardo, que quanto mais dividirmos seu legado, maior ele ficará para todo o Brasil, que é a memória que nós estamos perseguindo e faremos. Trago a todos aqui o abraço da nossa candidata a presidente, Marina Silva, que não está aqui porque cumpre uma agenda de sabatina hoje em São Paulo. Ela estende a todos nós aqui presentes, ao nobre presidente Henrique, aos deputados, o agradecimento por essa justa, necessária homenagem que fazemos. Quando Eduardo disse para não desistirmos do Brasil, ele disse para todos nós: sigamos a nossa caminhada. Sigamos a caminhada de quem quer um país melhor, um país mais justo, um país melhor gerido, um país que efetivamente dialogue com o interesse da maioria. Sigamos do caminho de um país que precisa se afirmar, retomar o crescimento, sair do marasmo, escolher um caminho próprio, afirmar a sua cidadania. Eduardo pode ter certeza, nós todos do PSB aqui que estamos reunidos, haveremos de honrar, Amaral, sob o teu comando partidário, a trajetória de vida deste companheiro e também do companheiro Pedro Valadares. Companheiros que nos espelham com seu exemplo de pai, de família, de militante político, de homens comprometidos com o justo, com o decente. Nunca vi Eduardo Campos e Pedro Valadares agirem senão motivados pela boa-fé. Nunca. Nunca vi esses companheiros se movimentarem senão atrás de causas justas. Nunca vi nenhum dos nossos companheiros que se perderam em serviço litigar em causa própria. Sempre vi esses companheiros colocar na frente do seu destino, na frente dos seus olhos, na frente do seu desejo, na frente da sua vontade, o interesse comum, o interesse de todos, que deve ser um dever moral de todos nós que representamos parcela ou parte da sociedade quando aqui estamos exercendo nossos mandatos. Me vejo hoje numa situação absolutamente diferente de alguns dias atrás, com uma responsabilidade muito gigante. Renata, dona Ana, presidente Henrique, me vejo como a memória, os compromissos, o discurso,
o projeto, as propostas de Eduardo Campos na chapa com Marina Silva, agora a nossa candidata. Esse é meu papel, esse é meu dever, essa é a minha obrigação, de levar adiante o legado desse homem e desse brasileiro, desse nordestino, desse pernambucano, que deu exemplos sobrados que nos fazem acreditar que a política vale a pena quando ela prioriza o interesse da população. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever, meus companheiros e companheiras. E estamos irmanados nisso para honrar essa trajetória. Agradecemos muito o carinho dos pernambucanos e repartimos com os pernambucanos o sentimento de perda, de dor irreparável. Agradecemos o carinho do povo brasileiro, que viu em Eduardo uma referência. Não importa se foi depois que ele morreu, mas importa é que foi em Eduardo Campos identificado uma referência de exemplo político importante. Agradecemos o carinho e a solidariedade com todos, particularmente, Renata, com a família de vocês. Nós não deixaremos aquela casa vazia lá em Recife. Estaremos sempre juntos com a memória de Eduardo, com todos os filhos, com você, com Dona Ana, enfim, com toda a família. É nossa tarefa sermos muito mais do que companheiros de partido, estarmos juntos porque somos uma família só. A família da mudança, a família de um país melhor para todos nós. Seguiremos juntos nessa caminhada e teremos sempre em Pernambuco, a nossa referência política, o nosso exemplo, governador João Lira, prefeito Geraldo Júlio, o exemplo de um Estado que projetou a grande liderança que foi Miguel Arraes, que projetou o neto de Arraes como a segunda grande liderança que inspirou o nosso partido para crescer. E seguiremos olhando para Pernambuco para nos inspirarmos para os passos seguintes que haveremos de dar nesses próximos períodos. Que Deus abençoe, Renata, a ti, aos filhos, Dona Ana, paz no coração, porque não há mensagem melhor de Eduardo para todos nós, senão o seu exemplo de homem, de caráter, de pai de família que tenha deixado para todos nós. Paz no coração, porque ele está conosco, estará conosco, inclusive, votando nessa eleição, pela crença que ele tem e pelo amor que ele tem por esse país chamado Brasil, que todos nós amamos. Viva Eduardo Campos, viva Pedro Valadares, viva o PSB, viva a luta do povo brasileiro. Muito obrigado.